Olá, meus queridos! Estamos de volta para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre tratados no direito brasileiro, tá bom? Continuando nossa conversa, né, sobre tratados, hoje é a segunda parte em que nós vamos falar especificamente sobre o tratamento que o direito brasileiro dá aos tratados aqui, tá? O nosso roteiro é esse aqui. Primeiro eu vou falar sobre as normas constitucionais sobre tratados, depois eu vou falar sobre o processo de incorporação. Ainda relacionado ao processo de incorporação, eu vou falar sobre a participação do Congresso Nacional e sobre o decreto de promulgação. Na sequência, eu vou falar sobre a hierarquia dos tratados no direito brasileiro. Vou falar sobre a hierarquia dos tratados comuns, dos tratados sobre aviação aérea internacional, de direito tributário, de direitos humanos e, finalmente, falar um pouco sobre denúncia de tratados no direito brasileiro, tá bom? Vamos seguir esse caminho aqui hoje. Apertem os cintos, vamos lá. Vamos começar então, pessoal. Normas constitucionais sobre tratados. Eu quero apenas destacar para vocês, chamar a atenção de vocês para esses dispositivos aqui, porque são eles que iluminam muita coisa sobre como é que funciona o direito dos tratados aqui no Brasil, tá? Então, o artigo 21 da Constituição fala assim: compete à União manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Então, esse é o primeiro dispositivo assim que merece destaque, né? Sobre a competência da União para manter relações com estados estrangeiros, é competência exclusiva da União para esse fim, tá? Artigo 84 da Constituição, fala assim, 84.8. Compete privamente ao presidente da República, então, assim, dentro da União, né, quem vai exercer essa competência que está lá previsto no artigo 21 é o presidente da República, mas especificamente para celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. E aí vem o artigo 49.1 é o mais importante, a gente vai falar um pouquinho, vai voltar para ele mais à frente, mas 49.1 diz assim: é da competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Beleza? Queria só chamar a atenção de vocês para esses dispositivos. Vamos falar agora sobre a incorporação dos tratados. Vocês lembram que naquela aula que nós fizemos sobre introdução ao direito internacional, nós falamos que o direito brasileiro adotou o sistema dualista moderado, né? Dualista moderado, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós não adotamos aquele modelo dualista extremado, que diz que que faz uma comparação perfeita entre lei e tratado, né? De modo que para que um tratado possa produzir efeitos internamente, ele teria que passar pelo mesmo... teria que ser aprovado como se fosse uma lei, né? Teria que ser aprovada uma lei com o mesmo conteúdo do tratado. Isso aqui não existe no direito brasileiro. No direito brasileiro, nós adotamos o dualismo moderado, ou seja, basta que tenha um procedimento específico para que dê executoriedade interna, né? Que faça com que aquele tratado tenha validade e vigência no direito interno. Então, o direito brasileiro adotou o sistema dualista moderado. E aí você pode perguntar, ok, então tem um procedimento específico para fazer incorporar, né? Como é esse procedimento, pessoal? Como é, então, que se dá essa incorporação? A incorporação se dá da seguinte forma. Depois que aquela pessoa lá com plenos poderes, lembra do plenipotenciário, né? Depois que aquela pessoa que tem poderes para representar o Estado brasileiro numa negociação internacional assina o tratado, ou seja, manifesta o seu consentimento provisório, esse tratado já começa assim, já está pronto para iniciar o processo de incorporação. Então, depois que esse plenipotenciário assina o tratado, então o ministro das Relações Exteriores encaminha uma exposição de motivos ao presidente da República. Então, essa é a primeira fase, o encaminhamento de uma exposição de motivos do ministro das Relações Exteriores para o presidente da República. Então, o presidente da República recebe essa exposição de motivos junto com o texto do tratado e ele encaminha para o Congresso Nacional uma mensagem. Então, essa é a segunda fase do processo de incorporação, uma mensagem para o Congresso Nacional junto com a exposição de motivos e o texto do tratado. Então, o Congresso vai votar esse tratado, pessoal. Vai ser primeiro na Câmara, depois no Senado, tá? E aí, depois que o Congresso aprova o tratado, eles pedem, então, um decreto legislativo. Aliás, a aprovação do tratado é consubstanciada, né, materializada nesse decreto legislativo. Então, o Congresso Nacional aprova o tratado por meio de um decreto legislativo e só aí o presidente poderá fazer o quê? Ratificar o tratado internacional. Tá? Lá quando a gente estudou o processo de elaboração do tratado, né, nós vimos que depois da assinatura vem a ratificação.
Mas quando você olha para a esfera interna, você vê que entre a assinatura e a ratificação, muita coisa acontece, né? Entre a assinatura e a ratificação, tem essa exposição de motivos do ministro das Relações Exteriores para o presidente, tem a mensagem do presidente para o Congresso Nacional, tem a votação no Congresso Nacional, e o presidente precisa ser autorizado pelo Congresso Nacional para que ele possa ratificar o tratado. E a ratificação, vocês lembram, a ratificação é um ato político, é um ato discricionário, é um ato do Poder Executivo, é um ato de soberania. Então, o presidente, se quiser, ratifica o tratado, tá? E aí, depois que ele ratifica o tratado, o tratado ainda não está pronto para produzir efeitos internamente, tá? Ele pode até, internacionalmente, produzir efeitos, né? Se aquela ratificação foi a última ratificação necessária, né, para que o tratado entre em vigor no âmbito internacional. Lembra daquela parte da entrada em vigor no âmbito internacional dos tratados, né, que precisa de um número de ratificações para que isso aconteça? Então, o tratado pode até estar vinculando o Brasil no âmbito internacional, mas internamente ainda não está, porque o tratado só é considerado totalmente internalizado no direito brasileiro depois do último ato, que é o decreto de promulgação do presidente da República, tá bom? Então, somente é com o decreto de promulgação que o ato tem vigência interna. Essa é a tradição do nosso direito já há muitos anos, né? Muitas décadas, talvez séculos, que nós temos essa tradição de que o tratado somente produz efeitos internamente depois do decreto do presidente da República, tá bom? Então, são essas aí as 5 fases do processo de elaboração. Uma exposição de motivos limites das relações exteriores para o presidente, aí o presidente encaminha uma mensagem para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional recebe, volta nas duas casas, né? Primeiro Câmara, depois Senado, expede um decreto legislativo, depois do decreto legislativo o presidente pode ratificar, aí depois que o presidente ratifica, então ele vai e promulga o tratado por meio de um decreto, tá? E somente depois do decreto é que o tratado tem vigência interna. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bem, vocês viram aí que eu falei que o presidente somente pode ratificar o tratado depois da aprovação do Congresso Nacional. É porque tem aqui esse também faz parte da tradição do direito brasileiro. Precisa passar pelo Congresso Nacional aqui, de acordo com o nosso sistema, para que o tratado possa ser incorporado. Então, veja, eu quero até repetir aqui o artigo 49, 1 da Constituição, que fala sobre a importância do Congresso Nacional, né? Fala assim, é da competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou de atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Isso aí quer dizer o seguinte, precisa dos dois poderes, tá? Precisa do poder executivo e do poder legislativo para que um tratado seja internalizado, tá? Já caiu questão, pegadinha assim, dizendo precisa da participação do poder executivo, legislativo e judiciário. Não, o judiciário não participa, tá? Não participa do processo de incorporação dos tratados. Quem participa é o executivo e o legislativo, tá bom? Agora, eu queria que vocês olhassem aqui, agora a gente vai responder aquela questão, né? Será que existem acordos executivos no direito brasileiro? Ou seja, será que no direito brasileiro existem tratados que dispensam a participação do Congresso Nacional, tá? Que podem ser ratificados e promulgados sem a participação do Poder Legislativo aqui no Brasil? Bem, esse é um debate muito antigo na doutrina, tá? Um debate muito antigo na doutrina e tem a ver até com essa redação aqui do inciso 1. Veja comigo, porque essa redação é ambígua, é ambígua. Qual é a ambiguidade dessa redação do inciso 1? Eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui agora, tá? Muita atenção aqui agora. Lembre-se, né? Tem que ser ativo, tem que estar alerta e concentrado, né? Agora é uma dose extra de concentração, porque veja, quando o inciso 1 fala assim, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Essa última parte aqui, pessoal, que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Significa o seguinte, que se não acarretar encargo ou compromisso gravoso ao patrimônio nacional, dispensaria a participação no Congresso Nacional, correto? Agora, a questão vai ficar mais complicada agora, vai ficar mais complicada. Essa parte final, que fala assim, que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, se refere apenas a atos internacionais ou se refere também a tratados, acordos ou atos internacionais? Se refere a tudo, tá? Dá uma olhadinha aí, você acha que é o quê?
Porque é o seguinte, isso é muito importante, porque se esse que acarreta encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional se referir apenas a atos internacionais, vai significar o quê? Que todos os tratados, que é o primeiro conceito que aparece, né, o primeiro termo que aparece, todos os tratados vão precisar passar pelo Congresso Nacional, acarretem ou não encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Sacou? Agora, se essa parte final se referir a tudo, a tratados, acordos ou atos internacionais, vai significar que aquele tratado, vai significar que aquele tratado que não acarrete encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional não vai precisar passar pelo Congresso Nacional. Você sentiu aí a minúcia, né? O detalhe que tem nesse inciso 1? Eu preciso saber. A questão é, os tratados, todos os tratados precisam passar pelo Congresso Nacional ou aqueles que não acarretam encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional não precisam passar. Tá? Essa aqui é a questão. Aí a doutrina vem discutindo isso há muito tempo e tal. Aí o entendimento majoritário tem sido o seguinte, que nem todo tratado precisa passar pelo Congresso Nacional. Tá? Então, aqui no Brasil, a doutrina majoritária tem defendido que existem os chamados acordos executivos. Tá? Os chamados acordos executivos. Agora, quais são essas hipóteses que a doutrina tem admitido os acordos executivos? E a prática também, de uma certa forma, tem admitido também os acordos executivos. Primeiro, nos tratados interpretativos. Tratados interpretativos. São aqueles tratados que apenas vêm para esclarecer o sentido de algum outro anterior, tá bom? Segundo, os tratados complementares. É um tratado que vem só para poder ajustar alguma coisa, acrescentar alguma informação, que já passou pelo Congresso Nacional, tá? E, finalmente, os chamados modus vivendi e pactum de contraendo. Lembra que o modus vivendi é aquele tratado que vem só para dizer assim, olha, vamos continuar, deixar as coisas como estão, né? Eu venho aqui, olha, a gente já tem essa prática há muito tempo, vamos formalizar que vai continuar assim, tá? E o pacto de contraendo é aquele tratado que diz assim, olha, vamos fazer um compromisso de futuramente celebrar um tratado sobre esse assunto aqui, tá? Aí o compromisso é só isso, de que um dia vai celebrar um tratado, tá? Então a doutrina geralmente sintetiza as hipóteses de acordos executivos no Brasil nessas aí, desses casos aqui, tá bom? Beleza, e outra coisa sobre a participação no Congresso Nacional, que já caiu em concurso, inclusive Sebrasp, essa questão da possibilidade de o Congresso Nacional fazer emendas, tá? Emendas. E o Congresso Nacional falar assim, resolver acrescentar alguma coisa lá no texto do tratado, né? Então, admite-se sim, mas na verdade o nome certo disso aí, né, dessas emendas, é que são ressalvas. Então, o Congresso Nacional pode ir lá fazer alguma ressalva a algum dispositivo lá do tratado e essas ressalvas vão vincular o presidente da República na hora da ratificação, beleza? Vai ter que virar uma reserva, por exemplo, na hora da ratificação. Tranquilo? Beleza? Entendeu tudo aqui sobre a participação do Congresso Nacional? Então, no Brasil, nem todo tratado precisa passar. Tem algumas exceções que são bem específicas, né? Não são muito comuns, mas existem, tá? Agora eu quero destacar com vocês uma coisa que é muito, muito, muito importante aqui para entender a incorporação dos tratados. Essa talvez seja, na parte de incorporação, a informação mais valiosa, mais importante, a mais cobrada, tá? Que é a importância do decreto de promulgação. Olha só, pessoal, o tratado não é incorporado enquanto o presidente não promulgá-lo, né, por meio do decreto. Então, assim, já teve ratificação, já vincula o Brasil internacionalmente, mas internamente não. Só vincula internamente depois do decreto. Tá? O STF afirma muito isso. Tá? Nesses dois casos aqui, aqueles dois casos que eu já mencionei aqui, eu só mencionei a Carta Rogatória 8279, mas na ADI 1480, né, ADI MC 1480, que eu mencionei na aula de introdução, também fala isso. Precisa ter o decreto de promulgação. Tá? Porque se discutiu lá no Supremo se tratados do Mercosul não precisariam passar pelo decreto para vincular internamente. O Supremo falou, precisa, não importa, todos os tratados, até os de direitos humanos, precisam passar pelo decreto para produzir efeitos internamente. Tá bom? E o Supremo já reiterou isso, o Supremo não, desculpa, o TSE reiterou isso em 2018. O que aconteceu em 2018, pessoal? Lembra que teve, assim, quando o presidente Lula pediu o registro de sua candidatura, aí ele tinha aquela condenação em segunda instância, que ainda não tinha sido anulada, a sua candidatura ia ser indeferida por causa disso, por causa da lei de ficha limpa.
o Comitê de Direitos Humanos da ONU proferiu uma medida liminar dizendo que o indeferimento da candidatura do presidente Lula violaria o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, violaria o seu direito de participar, seus direitos políticos, né? Então, o que foi que o Supremo falou? Olha, de acordo com o tratado, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, aliás, não, existe um protocolo que é o primeiro protocolo facultativo ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. E é nesse pacto, nesse protocolo, que se reconhece a competência do comitê para analisar petições individuais. Só que esse protocolo, apesar de ter sido já aprovado por um decreto legislativo no Congresso Nacional, ainda não havia sido promulgado pelo presidente da República, portanto, ele não vinculava o Brasil internamente. Então, nesse caso, o TSE falou, olha, o Brasil não reconhece a competência do Comitê de Direitos Humanos, porque o Brasil não promulgou, por meio de um decreto, o primeiro protocolo facultativo ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Tá? Então, o TSE afirmou isso, né? Reafirmou que no Brasil é assim, tem que ter o decreto de promulgação. Não se preocupe se você não entendeu alguns termos que eu me referi aqui. Eu me referi ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, me referi ao primeiro protocolo facultativo dos direitos civis e políticos, me referi ao Comitê de Direitos Humanos e me referi também à petição, competência desse comitê para analisar petições individuais. Me referi a 4 termos aqui. Se você ainda não estudou direitos humanos, você talvez não entenda tudo que eu falei aqui. Mas não se preocupe, nós vamos ter uma aula sobre mecanismos de monitoramento dos direitos humanos no sistema global. Aí nessa aula eu vou falar sobre tudo isso. Eu vou falar sobre o que é o Comitê de Direitos Humanos, vou falar sobre a competência do comitê para analisar petições individuais e vou até me referir a esse caso novamente. Tá? Vou me referir a esse caso, o caso Lula, novamente nessa aula. Então não se preocupe. O que eu quero que você se lembre agora, que você registre na sua memória e você não esqueça de jeito nenhum, e que você não abra mão disso de jeito nenhum, é o seguinte: no Brasil, os tratados internacionais somente produzem efeitos internos, somente são totalmente incorporados depois do decreto presidencial, que é depois da ratificação. Tá bom? Beleza? É isso que eu quero que você não se esqueça agora. Lá na aula de mecanismos de monitoramento, nós vamos falar de novo sobre esse caso e vou falar sobre esse órgão, né, que é o comitê, e esses tratados que eu mencionei aqui. Tá bom? Então, por enquanto, só se lembre disso. Precisa ter o decreto de promulgação. Beleza, agora eu vou entrar na parte de hierarquia dos tratados, né, que é a questão de onde se situam os tratados aqui na nossa ordem jurídica. Né? A nossa ordem jurídica até hoje é concebida como uma pirâmide, né? Uma pirâmide escalonada, que tem lá no ápice a Constituição e na base ali os atos infralegais. Né? E aí a questão agora é saber o seguinte, olha, quando os tratados são incorporados, depois que passa por aquele processo todo, e depois vem o quê? O decreto de promulgação. Ele entra onde, né? Qual é a posição dele dentro dessa pirâmide? A primeira, a situação mais comum é a dos tratados comuns em geral, né? Os tratados comerciais, os tratados que vão sendo celebrados de cooperação jurídica internacional, né? Alguns tratados econômicos. Onde é que eles se situam, esses tratados? Né? Onde é que eles se situam? A regra geral, pessoal, é que esses tratados eles se posicionem ali na mesma hierarquia da legislação ordinária. Tá? Onde está a legislação ordinária, eles ficam ali, no mesmo nível. Isso já é um entendimento muito antigo do Supremo Tribunal Federal, né, que vem lá dos anos 70. Então, os tratados comuns, né, a regra geral é quando os tratados são incorporados, eles entram aí nesse nível da lei ordinária. Isso significa que a relação dele com a lei ordinária é a mesma que as leis têm entre si. Como é que você resolve o conflito? Não tem hierarquia, então você resolve pelo critério cronológico, né? Ou seja, pela lei posterior, né? Se o tratado for posterior, ele revoga a lei, se a lei for posterior, ela revoga o tratado, né? Ou então pelo critério da especialidade. Se o tratado for especial, ele derroga a lei, se a lei for especial, ela derroga o tratado, tá bom? Então essa é a situação mais comum, tá? Mas existem situações especiais. A primeira delas é dos tratados de aviação aérea internacional. O que aconteceu aqui nesse caso? Tinha um debate já muito antigo no STJ, que é sobre o conflito entre o Código de Defesa do Consumidor, que fala sobre o princípio da reparação integral, né? Quando você tem um dano, você tem que ser totalmente reparado, e as convenções de Varsóvia e Montreal, que estabeleciam limites
para a indenização por danos materiais, né, por danos materiais. E aí tinha essa disputa, qual é que prevalece, né? CDC ou os tratados internacionais aqui? E aí chegou o Supremo. Aí o Supremo, assim, ele evitou falar com todas as letras que os tratados de aviação aérea internacional têm hierarquia supralegal. Mas no final das contas foi isso que ele falou. Os tratados internacionais de aviação aérea internacional têm status supralegal. Veja que essa tese é adotada no recurso extraordinário com repercussão geral. Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Tá? Isso já caiu em prova discursiva da Magistratura Federal, né, para você falar sobre esse caso. E é isso, o Supremo não falou com todas as letras, mas hoje, até o STJ, quando ele vai se referir a esse julgado, ele fala que o STF se reconheceu a supralegalidade dos tratados de aviação aérea internacional, tá bom? Qual é o próximo caso aqui, pessoal, que eu quero falar sobre hierarquia? Os nossos tratados de direito tributário, tá? O tratado de direito tributário ainda está uma confusão, Por quê? Nós temos o artigo 98 do CTN, né? O artigo 98 do CTN fala assim: os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevenha. Para bom entendedor, Chico é Francisco, né? Então, assim, para mim é muito claro que está dizendo o seguinte, olha, os tratados em matéria tributária estão acima da legislação, tanto que para você aprovar uma lei, a lei tem que ser compatível com os tratados, né? Aprovar uma legislação tributária tem que ser compatível com os tratados internacionais em matéria tributária. Mas isso gerou muita disputa na doutrina, né? Então, assim, os tributaristas geralmente afirmam que isso não significa superioridade hierárquica dos tratados tributários. Eles geralmente usam outras terminologias, né? Eles falam assim que lei, ainda que lei complementar, como é o caso do CTN, né, que foi recepcionado como lei complementar, não poderia dispor sobre hierarquia das espécies normativas. Já os internacionalistas todos são empolgados, né? Internacionalista adora dizer que o direito internacional é mais importante. Então, o internacionalista vai falar, mas é claro que isso aí significa supralegalidade dos tratados de direito tributário, né? Bem, tem disputa doutrinária, o STJ chegou a consolidar a tese de que os tratados de direito tributário são supralegais. Eu trouxe até um exemplo aqui, que eu acho que foi o último que eu encontrei, mais recente que eu encontrei do STJ, que ele afirma isso. Ele fala assim, olha, a jurisprudência desta Corte Superior orienta que as disposições dos tratados internacionais tributários prevalecem sobre as normas jurídicas de direito interno em razão da sua especificidade, ressalvada a supremacia da Carta Magna. Então, o que está dizendo aqui? Eles estão abaixo da Constituição, mas estão acima da lei, né? Como os tratados lá de aviação aérea internacional, estão abaixo da Constituição, mas acima da lei. Então, os tratados de direito tributário, para o STJ, aqui, até 2020, abaixo da Constituição, acima da lei, tá? Pô, mas aí o STF, né? Quem tem que dar a última palavra sobre isso aí é o STF. Tinha um caso lá que estava no STF, todo mundo estava ansioso, né? Tinha um voto do ministro Gilmar Mendes falando sobre a importância do direito internacional, supralegalidade dos tratados tributários, e todo mundo tem que julgar logo isso aí para a gente resolver, né? Quem é que prevalece, se realmente tem hierarquia supralegal dos tratados de direito tributário e tal. Mas sabe o que aconteceu, rapaz? Deu empate no STF, o STF deixou a gente na mão, cara. Aí eu trouxe aqui até um trecho aqui desse julgado, o da ementa, porque a ementa fala o seguinte, olha, de um lado uns falam isso, do outro lado outros falam isso, e pá, não resolveu nada, né? Não resolveu nada. Foi um caso Volvo, ficou todo mundo esperando, né, se tratado de bitributação ia ter hierarquia supralegal ou não. E aí, olha o que diz a ementa aqui. No que se refere à condição jurídica dos tratados internacionais em face das normas de direito interno, os principais entendimentos dos ministros integrantes da corrente a favor do provimento de tal recurso podem ser sintetizados do seguinte modo. De um lado, defendeu-se que tratados internacionais são espécies normativas infraconstitucionais distintas e autônomas, as quais não se confundem com normas federais, tais como os decretos legislativos, decretos executivos, medidas provisórias, leis ordinárias ou leis complementares. Isso aqui, pessoal, foi muito dito pelo ministro Gilmar Mendes.
Ele falou, olha assim, rapaz, não confunda tratado com lei, é outra parada, entendeu? É outra lógica. E dois, a Carta Federal não respalda o paradigma dualista. Aqui ele está se referindo ao paradigma dualista extremado, que é aquele que diz assim, olha, um tratado somente produz efeitos internos se ele for reproduzido como uma lei, aprovado como uma lei, né? Ele fala, não, aqui é... O STF já afirmou isso, né? Ele cita aqueles casos que eu cito para vocês do ministro Celso Mello, né? Aquela DI 1480, Carta Rogatória 8259. Ele fala, não, aqui é o dualismo moderado, basta que passe por um procedimento específico. E aí vem, de outro lado, aí tem o pessoal que não concordou com a legalidade dos direitos, dos tratados tributários, né? Alegou-se existir paridade normativa entre atos internacionais e leis infraconstitucionais de direito interno, resolvendo-se as antinomias entre essas normas pelo critério cronológico da especialidade, ressalvando-se os tratados e convenções internacionais de direitos humanos. Então, aqui falou assim, o único que está fora aqui dessa lógica são os tratados de direitos humanos. Argumentou-se também que o artigo 98 do CTN, de modo legítimo, atribui precedência aos tratados e convenções internacionais em matéria tributária, estabelece, em virtude do critério de especialidade, a suspensão provisória da eficácia e da aplicabilidade do ordenamento jurídico interno. Então, até o pessoal que não defende a supralegalidade dos tratados tributários falou assim, olha, o que o CTN está falando ali é o seguinte, ele suspende provisoriamente a legislação contrária. Tal. E aí, assim, foi negado o provimento ao recurso extraordinário da União, em razão de empate na votação nos termos do artigo 146. Então, deu empate. Né? Então, o Supremo ainda não deu a última palavra. Está bem dividido. Tá? Isso aí foi em 2020. Tá bom, gente? Beleza? Então, assim, hierarquia do Tratado de Direito Tributário é isso. Né? Essa é a historinha. Muito dificilmente vai cair uma questão subjetiva sobre isso. Mas se cair, você tem que falar necessariamente do artigo 98, falar sobre a disputa doutrinária sobre a questão, falar sobre a jurisprudência do STJ, que foi se consolidando, e encerrar com esse caso aqui do Supremo, que deixou a questão indefinida, tá bom? Beleza, beleza. Agora nós vamos falar sobre os tratados de direitos humanos. De longe os mais cobrados. O que é que existe hoje? Qual é a situação da hierarquia dos tratados de direitos humanos aqui no Brasil hoje? Tem um duplo estatuto. Os tratados de direitos humanos hoje no Brasil podem se situar em dois lugares da pirâmide, tá? Da pirâmide da ordem jurídica. Os tratados de direitos humanos podem ocupar a posição constitucional, né, ter hierarquia equivalente à das emendas constitucionais, ou então ser supralegal. Tá? Então, assim, depende de como o tratado vai ser aprovado, como é que ele vai ser incorporado. Né? Se ele passar pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, ou seja, duas casas do Congresso Nacional, em 2 turnos por 3/5, é o rito que está lá no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, que é o mesmo das emendas, né? Os tratados de direitos humanos terão hierarquia equivalente às emendas constitucionais. Tá bom? Agora, se não passar por esse rito, se for aprovado pelo rito comum, passa pelo rito comum, um turno só, né? Maioria simples, 2 casas, aí os tratados têm hierarquia, os tratados de direitos humanos, hierarquia supralegal. Então tem essas duas posições, né? Duplo estatuto, como a doutrina diz. Se for pelo artigo 5º, parágrafo 3º, hierarquia constitucional. Se for pelo rito simples, hierarquia supralegal. Né? Supralegal, abaixo da Constituição, mas acima da lei. Tá bom? Essa que é a situação dos tratados de direitos humanos hoje no Brasil. Vocês têm que lembrar muito do artigo 5º, parágrafo 3º, muito cobrado, tá? Que fala que os tratados de direitos humanos que forem aprovados pelo Congresso Nacional em 2 turnos, nas 2 casas, né, por 3/5, terão hierarquia equivalente às emendas constitucionais. É um artigo muito importante, muito importante. Tem que marcar lá no seu material, tá bom? Agora, assim, algumas questões que rolam, né, sobre o artigo 5º, parágrafo 3º. O que é que a doutrina tem dito, por exemplo, se a aplicação do artigo 5º, parágrafo 3º é obrigatória nos tratados de direitos humanos, ou seja, todos os tratados de direitos humanos têm que ser aprovados de acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º? Não, a aplicação é facultativa, tá bom? Então, os tratados de direitos humanos podem passar tanto pelo rito comum ou pelo rito especial, tá? O rito comum é de maioria simples, aí ele vai ser supralegal, ou o rito especial, 2 casas, 2 turnos, 3/5, que aí vai ter hierarquia constitucional, tá bom? Segunda questão interessante aqui, quem é que decide, né, se vai passar pelo rito especial ou não? Quem decide, quem decide mesmo, quem bate o martelo é o Congresso Nacional. Tá? Então, assim, o presidente pode pedir, aí o Congresso Nacional vai decidir se adota ou não.
Agora, mesmo se o presidente não pedir, o Congresso Nacional pode, por iniciativa própria, aprovar pelo rito especial, tá bom? E, finalmente, pessoal, o decreto de promulgação, que é aquele que eu falei que é o importantíssimo, né, que somente depois dele é que o tratado é incorporado, ele continua valendo mesmo depois do artigo 5º, parágrafo 3º, que foi incluído pela emenda 45 de 2004, tá bom? Então, continua valendo para esse rito especial o decreto de promulgação. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá aprendendo aí? Tá absorvendo tudo? E aí, olha só, caiu aqui 2012. Olha que pegadinha marota essa aqui, rapaz. Olha que caiu 2012. Por decisão do STF, os costumes e tratados de direitos humanos adotados pelo Brasil antes da edição da emenda 45 de 2003 adquiriram no direito brasileiro estatuto de normas supralegais. É errado, né? Eles colocaram aqui costumes. Olha que o examinador meteu. Olha, meteu essa, ó, botou costumes aqui no meio. Não caia nessa. Por isso que na prova também, pessoal, o candidato tem que ficar concentrado do início ao fim, altíssimo nível de concentração. Você não pode ficar também sonolento na hora da prova, né? Tem que ficar alerta. Por isso que é importante dormir bem, tá? Você tem que ficar alerta na hora da prova. Se por acaso você sentir um momento, sentir sono, né? Porque você ficou ansioso na noite anterior, né? Não conseguiu dormir bem, você sentir sono na hora da prova, você tem que tomar uma providência. Tem que levantar, tem que beber água. Beber água é muito bom para tirar sono também, tá? Tem banca que deixa ali um cafezinho, bebe um cafezinho, coma alguma coisa estimulante, né, como chocolate e tal, dê uma caminhada, vá ao banheiro, lave o rosto, porque você não pode fazer a prova com sono, de jeito nenhum. Né? Sentiu aquele, deu uma devagada, um pouquinho de sono, tome a providência imediata, tá? Porque é aí que você vai baixar a guarda, né? E tem que ficar concentrado do início ao fim. O atleta, o concurseiro é igual ao atleta, né? O concurseiro é igual ao atleta. Você vai entrar o atleta vai entrar no jogo de futebol, o time tem que entrar concentrado desde o primeiro minuto, senão já toma um gol no primeiro minuto, né? Ou então, eu gostei de Rocky Balboa. Rocky Balboa, ele apanhava muito, mas ele estava ali concentrado desde o primeiro minuto, então tem que ficar concentrado na prova todinha do início ao fim, senão você não vai ver costumes aqui, não vai perceber que tem uma pegadinha, tá? Então, esse item está errado. Caiu aqui na PFN também. Quanto à análise entre leis, tratados internacionais e Constituição Federal, é correto dizer que. Vamos analisar cada um dos itens aqui. Letra A. Como regra geral, o tratado internacional posterior, regularmente incorporado ao sistema jurídico nacional, não revoga a lei ordinária anterior, a exceção prevista no artigo 98 do CTN. Está errado, né? Porque a regra é que o tratado tem hierarquia de legislação, e se ele for posterior, ele vai revogar. Tá? Ele vai revogar. E o CTN diz o contrário, né? Mais do que isso, né? O artigo 98 diz assim, ó, que mesmo a legislação posterior tem que ser compatível com o tratado tributário. Tá? Então a letra A está errada, entendeu? Letra B. O Pacto de São José da Costa Rica, decreto 678 de 92, apresenta hierarquia de lei complementar no sistema jurídico nacional. Errado, né? Errado. O Pacto de São José tem hierarquia supralegal, é um tratado de direitos humanos, tá? E, na verdade, o Supremo nem fala que lei complementar tem hierarquia superior à legislação ordinária, né? O Supremo fala que cada um tem sua esfera de competências, né? Sua esfera de matérias. Letra C. É inconstitucional tratado internacional que estabeleça mecanismo de homologação de sentença estrangeira por meio de carta rogatória ou ser instrumentos de cooperação jurídica internacional previstos na Constituição da República Federativa do Brasil. Essa letra C, ela cobra um conhecimento que tem a ver lá com cooperação jurídica internacional, né? Nós vamos ter uma aula sobre isso. Então não se preocupe se você não entendeu o que ele quis dizer aqui. Mas sabe qual é o lance daqui dessa letra C? Nós vamos falar sobre isso oportunamente, mas o que aconteceu foi que o Protocolo de Las Lenhas, que é um instrumento de cooperação jurídica internacional do Mercosul, é o documento básico de cooperação jurídica internacional do Mercosul, prevê essa possibilidade de você homologar uma decisão estrangeira por meio de uma carta rogatória. Então, o próprio juiz, ele profere uma decisão que vai produzir efeitos em outro país, né? E ele já expede uma carta rogatória pedindo para essa sentença ser homologada lá em outro país. Isso é o que diz a Carta de Las Lenhas, o Protocolo de Las Lenhas. E depois essa regra foi considerada constitucional pelo Supremo. Tá? Então, isso pode, é constitucional, então é por isso que essa letra C é errada. Letra D.
A competência constitucional para conceder exequatur às cartas rogatórias é privativa do Supremo Tribunal Federal, não podendo lei ordinária o Tratado Internacional excepcionar essa regra. A letra D está errada porque já desde a emenda 45 de 2004, quem tem essa competência é o STJ, tá? É o STJ. Isso aqui é também para o candidato ficar ligado, né? Se ele tiver com sono, ele vai ver alguma coisa ali, não vai ver Supremo Tribunal Federal, né? Pode até considerar assertiva correta. Ela está errada porque é a STJ que tem essa competência constitucional. E a letra E diz assim: Tratado Internacional sobre Direitos Humanos somente apresentará hierarquia de norma constitucional se aprovado pelo Congresso Nacional em cada casa em 2 turnos por 3/5. Então, a letra E é a que está correta. Tá bom, pessoal? E já caminhando para o final da nossa aula, eu queria falar aqui um pouco sobre denúncia de tratados. Que até está em debate no Supremo neste momento isso. É o seguinte, aliás, o Supremo já tinha maioria, agora eu fiquei em dúvida se o julgamento já foi concluído, se o resultado já foi proclamado, mas já tinha maioria no Supremo, né? Uma coisa para confirmar. Mas assim, eu vou explicar melhor isso aqui. Denúncia dos tratados. Nós vimos lá na aula de tratados que denúncia é o quê? É uma retirada, né, de um Estado de um tratado, né? A retirada unilateral. Tá? Mas como é que tem sido a prática aqui do Brasil para denúncia? A prática tem sido que basta a vontade do presidente para sair de um tratado. Tá? O presidente quer denunciar, não precisa pedir ao Congresso Nacional, não precisa bater papo com o Congresso Nacional, ele sai do tratado. Tá? Essa é que tem sido a prática do direito brasileiro, né? A prática do Ministério das Relações Exteriores. Mas já tem muito tempo que a doutrina está dizendo que isso está errado, né? A doutrina já tem dito, olha, se para aprovar um tratado eu preciso da participação do Congresso, então para sair eu preciso também da aprovação do Congresso, né? Esse seria o princípio do paralelismo das formas. Eu preciso, se para entrar eu preciso do Congresso, para sair eu também preciso do Congresso. A doutrina majoritária tem defendido isso. E esse é o caso que está no Supremo. O Brasil saiu por ato unilateral do presidente da Convenção 158 da OIT, aí ajuizaram uma ADI, e aí a ADI 1625, que é essa que eu falei para vocês, que já tinha maioria para dizer o seguinte: precisa do Congresso Nacional. Então, a maioria já estava dizendo, precisa do Congresso Nacional para sair. Então, essa prática de sair do tratado, né, de denunciar tratado sem participação do Congresso Nacional, é inconstitucional. Eu preciso do Congresso Nacional para denunciar tratados. Tá? Então, já tinha maioria, e agora eu não estou conseguindo lembrar com certeza se já foi proclamado o resultado, mas já estava caminhando para esse sentido, maioria já muito bem consolidada, de que precisa do Congresso Nacional para sair de um tratado, para denunciar um tratado. Tá bom? Agora, uma questão interessante em relação aos direitos humanos, né? E se o tratado for de direitos humanos, pode denunciar? Somente pode denunciar se não houver violação do retrocesso, né? Da proibição do retrocesso. Desculpa, violação da proibição do retrocesso. Então, se for para deixar aqueles direitos protegidos, não pode denunciar o tratado. Na prática, isso significa que ou não pode sair de um tratado de direitos humanos, né? Porque implicaria realmente, de qualquer forma, implicaria um retrocesso. Ou então você pode sair, mas as normas, os direitos continuam valendo. Tá? Na prática vai ser uma coisa ou outra aí. Tá? Mas quando se trata de tratar os direitos humanos, você tem que observar essa regra da proibição do retrocesso. Tá bom? Beleza, pessoal, chegamos aqui ao final da nossa aula. Nós falamos sobre as normas constitucionais, sobre incorporação de tratados, no artigo 21, artigo 84, artigo 49 da Constituição. Processo de incorporação, aquelas 5 etapas da incorporação. Falamos sobre a participação do Congresso Nacional e falamos que existe a possibilidade de acordos executivos no Brasil. Falamos sobre a importância do decreto de promulgação. E depois falamos sobre a hierarquia dos tratados comuns, dos tratados de aviação aérea internacional, dos tratados de direito tributário e dos tratados de direitos humanos. E finalizamos falando sobre denúncia dos tratados aqui no Brasil. Tá bom? Espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado a aula, que você tenha absorvido muito conteúdo e eu espero você na próxima aula, hein? Grande abraço, pessoal. Até lá. Tchau, tchau.